Muito bem, gente. Graças a Deus por essa oportunidade, pelo momento especial que nós temos durante a semana, que é o momento de nós nos reunirmos e renovarmos nossa consciência de Deus, de povo de Deus, de gente que está caminhando no mesmo destino, no mesmo propósito e chamados pelo mesmo Deus. Eu quero ministrar e quero dar continuidade àquilo que a Cláudia começou, falando sobre família, porque nós, nesse tempo, estamos sendo forçados a encararmos nossa família. Não tem como nós fugirmos da família. Nós precisamos, nesse tempo, nesse momento, nós precisamos ter um encarar da nossa realidade. Não há como nós fugirmos. Vamos deixar aqui a chave. Bom, não há como nós fugirmos da realidade e das coisas que acontecem na nossa família nesse tempo. Não há entretenimento para nós irmos, não há restaurante para nós irmos, não há como sairmos com os amigos, não há como passear muito, não existe lugar para fugir muito da nossa família. Tem gente que está com uma coceira para fugir, porque começa a ter problema com a esposa, começa a ter problema com os filhos, mas a questão não é que a pandemia está nos causando problemas nas famílias. O problema é que as famílias têm problemas escondidos que não se veem, e a grande questão é que muitos de nós vamos ver o problema quando já não há mais nada para se fazer. Daqui a alguns anos acontece alguma coisa, porque quando há uma grande quebra dentro de uma família, porque um problema foi se acumulando durante muito tempo. Nenhum problema acontece em família de uma hora para outra. Vão se acumulando, é um balde que transborda, são gotas e gotas e gotas ao longo dos anos que enchem e que depois transbordam. Mas a pandemia, nesse sentido, tem sido bênção, porque ela tem nos forçado a encarar nossas realidades, e especialmente a realidade entre pais e filhos. E eu quero falar agora, nesse tempo, sobre pecados que separam pais e filhos. Poderíamos falar muitos pecados. O pecado sempre traz separação. Mas eu quero falar especialmente sobre pecados que separam pais e filhos. Eu vou falar só sobre um pecado. Poderia falar sobre muitos, mas vamos pegar só um pecado. E eu vou começar assim, daquele que é mais comum. Uma das coisas assim que sempre me intrigou foi como os filhos de pastores, eles não permanecem na igreja. Sempre me intrigou isso. E eu sempre perguntava pela situação dos filhos de pastores que se afastavam da igreja. Digo, puxa vida, a pessoa criada num ambiente teoricamente sadio, ouvindo a palavra de Deus, por que será que alguns filhos de pastores, quando chegam 18 anos, eles começam a fazer justamente tudo aquilo que eles foram ensinados para não fazer? Quer dizer, eu conheço um desses tantos casos, de um jovem que foi criado dentro de uma igreja extremamente autoritária. Então, dentro da igreja, muitas coisas, né? A relação com o corpo problemática, não pode dançar, não pode se mexer, não pode escutar música do mundo, não pode fumar e tal, e aquelas regras, um excesso de regras muito grande, e uma obsessão com algumas coisas, especialmente com o corpo e com a questão de dançar e fumar, que eram os representantes dos piores pecados do mundo. E esse jovem, justamente quando ele chegou a 18 anos, que ele teve a sua autonomia, que ele teve a sua liberdade, a primeira coisa que ele fez foi ir para bailes, para danceterias, dançar, e começou a fumar. Quer dizer, justamente aquelas coisas que o pai mais se preocupava que ele não fizesse. Então, quando a gente vê uma ruptura dessas, e quando a gente vê como é comum isso, e até nos filhos dos crentes, muito comum acontecer, a gente se pergunta por que acontece, por que essa ruptura tão brusca, tão comum, o que leva a isso? E aí quando a gente começa a olhar, a gente começa a perceber que existem alguns pecados, e nesse caso, um dos pecados mais comuns entre pais e filhos é aquilo que a gente chama de
autoritarismo. A Bíblia nos dá autoridade. O pai tem autoridade sobre o filho. Ninguém pode questionar isso dentro da palavra de Deus. O pai tem autoridade sobre o filho. Mas a Bíblia também nos diz que o filho, ele tem um dever com seu pai e o pai tem um limite nessa autoridade. Porque a autoridade máxima dentro do lar é Deus. Aí quando a gente pega essa palavra, e quando a gente lê, especialmente o texto que nós vamos ler, até quero que você leia, Colossenses capítulo 3, verso 20 e 21. Colossenses capítulo 3, verso 20 e 21. Nós temos uma orientação muito equilibrada aqui. Vamos ler então? Colossenses capítulo 3, verso 20 e 21. Ele diz assim: relação pais e filhos. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Ou seja, não tem essa de não ter autoridade dentro de casa. Tem autoridade. O pai. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então vejam só, há uma orientação para os filhos, há uma orientação para os pais. Há uma limitação aqui, há um equilíbrio entre esses dois princípios e que a gente precisa buscar. Infelizmente a sociedade, ela vive um pêndulo que traz muito desequilíbrio. Nós temos de um lado uma época, e aí a gente pode até coincidir com a ditadura, mas a gente pode colocar uma antiguidade remota, em que os pais, eles falavam e o filho não podia nem questionar, nem perguntar. É isso, ponto final. Cala a boca. O filho não falava nada. Tinha uma época que era assim, o pai tinha um poder absoluto dentro de casa. Tá? Aí, eu sempre conto aqui, uma história que eu conto, assim, para ver como era assim no passado em muitas, não eram todas as casas que eram assim, mas muitas casas, é uma tendência na sociedade, né? O pêndulo para a autoridade total do pai, né? Autoridade absoluta. E o meu avô paterno, ele gostava muito de doce, e a minha avó fazia doce, aqueles tachos de doce, fazia um monte de doce, doce de figo, pessegada e tal, e abóbora. Aí ela chegava no dia que ela tinha feito doce, e os filhos, tinha 15 filhos, aí servia o doce, né, e tal, e aí cada um comia um pedacinho de doce, e depois disso se guardava aquele doce, e só ele comia dali para frente. Aquilo era uma tendência. Hoje em dia, se você vai fazer isso, né, se o pai chega e diz assim, não, eu vou comer, esse filho faz uma revolta, né, uma revolução dentro de casa e tal. Mas era assim em muitos lugares. Quer dizer, poder, né, bom, é assim, o pai tem a prerrogativa e um poder muito grande dentro de casa. Tá? E a partir dos anos 70, com o advento de uma nova psicologia, com a revolução sexual, aí o pêndulo sai da autoridade do pai total e vai lá para o outro lado. E aí começam a se questionar os autoritarismos, as arbitrariedades, e o que acontece? Os filhos começam a ter um poder de questionamento tão grande que nós estamos chegando a um ponto em que muitas famílias, o filho dá ordem para o pai. O pai olha para o filho não como alguém para educar, mas alguém para fazer feliz. Eu tenho que fazer o meu filho feliz. Esse é o objetivo de muita gente. Isso é o pêndulo que sai do autoritarismo e dá todo o poder para o filho. Vejam só, você tem todo o poder para o pai, depois vai todo o poder para o filho. E aí nós ficamos sem equilíbrio. Porque aí temos autoritarismos, perdemos uma referência de equilíbrio, então nós temos abusos com os pais e temos abusos dos filhos. E nesses dois abusos e nesses dois extremos não há uma harmonia, não há um encontro,
Porque toda vez que nós temos um extremo, e o extremo de autoridade para qualquer um dos lados do pêndulo, o que acontece? O que o autoritarismo gera? E é até engraçado a gente falar de autoritarismo e tirania dos filhos, mas é isso mesmo que acontece. O que isso gera? Gera separação. O filho que exerce tirania sobre o pai, despreza o pai e se afasta do pai no futuro. Porque ele deseja, na verdade, orientação. No fundo, ele deseja isso. Por isso que um dos pecados que mais separam pais e filhos é o autoritarismo de ambos os lados. Então a gente precisa ter uma compreensão equilibrada, baseada na palavra de Deus, e que a gente possa pautar a nossa vida, pautar a nossa família nesses tempos em que a gente é forçado a fazer essa reflexão e que é importante fazer essa reflexão, para que a gente semeie hoje as sementes do futuro da harmonia da nossa família. Porque aí chega lá no futuro, a gente diz, mas olha só o que aconteceu com meu filho, olha só o que o meu filho fez e tal, a nossa família está desunida, como, né, que nem aquela novela Éramos 6, né? Éramos 4, agora estamos tudo espalhado, não existe uma harmonia, não existe um encontro, não existe aquela unidade. E sabe por que isso acontece? Porque a gente acaba pecando e acaba não se arrependendo, não mudando o nosso jeito de ser. E a gente acaba se guiando pela cultura, pela psicologia popular, e essas questões de valores, elas precisam ser pautadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá uma orientação, a revelação de Deus nos dá uma orientação. A Bíblia ela não nos dá regras absolutas sobre como criar filhos. Ela nos dá referências e princípios. Claro que cada pai tem uma maneira, por exemplo, de disciplinar, mas disciplinar é uma questão dentro da Bíblia inquestionável. Como você vai disciplinar o seu filho? Talvez o seu filho precise de uma palmada, talvez ele precise de uma palavra forte, mas ele precisa ser disciplinado. Seu filho não é um santo que nasceu, caiu do céu. Eu sei que ele é bonitinho, eu sei que ele é maravilhoso, os olhinhos dele, o cabelinho dele, o jeito dele caminhar, tudo alegra o seu coração, mas ele precisa do exercício da autoridade. E esses princípios gerais, mas a gente precisa ter isso presente. E quando a gente tem isso presente, quando a gente tem o equilíbrio da palavra de Deus, aí a gente tem a harmonia que é prometida, quer dizer, pais e filhos se encontrando. Tem aquele texto que a gente também quer ler, Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Ele fala de uma profecia. Ele fala uma profecia, você pode abrir lá, é o último livro do Antigo Testamento. Ele diz assim: vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Os pais voltando para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Para que isso aconteça, a gente precisa ter arrependimento, a gente precisa ter humildade, a gente precisa ser capaz de ouvir e reconsiderar. Eu tenho dito, uma pergunta que eu jamais recebi aqui na igreja, já me perguntaram de tudo, tá? Mas uma coisa que nunca me perguntaram aqui na igreja, os pais nunca chegaram e me perguntaram assim: pastor, como é que tu acha que eu estou criando meu filho? Ou os meus filhos? Também nunca ouvi um filho me perguntar: pastor, como é que tu acha que eu estou sendo como filho para os meus pais? É engraçado, né? É uma pergunta tão fundamental, mas eu nunca ouvi nenhuma dessas duas perguntas. Porque, em geral, nessas relações, os filhos sempre acham que têm razão absoluta. E os pais sempre acham que estão fazendo o melhor. Mas nem sempre nós estamos fazendo o melhor. Às vezes nós precisamos de uma opinião de fora. E aqui eu estou dando a opinião da palavra de Deus para a gente pensar: será que o padrão de relacionamento que eu estou
com o meu filho é um padrão que vai levar à harmonia no futuro, não só agora, mas no futuro? Será que eu estou pautando a minha relação com o meu filho pela palavra? Ou só por aquilo que eu acho, ou só pelos meus impulsos do momento? Nós temos que andar não por impulsos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós temos que andar pautados pelos princípios da palavra de Deus, que são princípios eternos. E uma das coisas, como eu tenho falado para vocês, terríveis, que separam muitas famílias, é o autoritarismo. O autoritarismo traz separação, traz desarmonia, traz rebeldia, traz maldição para as famílias. Nós temos que olhar, avaliar, pensar sobre essas coisas na nossa própria vida, sabe? E tem duas verdades aí que eu quero trazer para cada um de nós, tá? Duas verdades que nós precisamos, antes de nos avaliar, tá? Que eu sei que são duas verdades a partir daquilo que nós lemos. Duas verdades sobre pais e filhos. Primeiro, ser pai é diferente de ser amigo. Você não vai ser o melhor amigo do seu filho, porque a sua tarefa, pai, é diferente de ser amigo. Amigo, conceitualmente, é um parceiro, é um cúmplice, é um confidente, é um cara que apoia em todas as horas, é um cara que está no nosso lado, não importa o que a gente faz. Agora, pai é outra coisa. Pai está para educar, para trazer formação, para trazer limites para o filho. O amigo não dá limite para o filho. Está entendendo como é que é? Amigo é outra coisa. Amigo não educa filho. E quando a gente conceitua que ser... Eu sei que isso incomoda alguns pais, justamente os pais que estão no pêndulo, né? No outro lado do pêndulo, né? Que o filho tem a maior ascendência dentro da família, é quase o centro da família, os filhos hoje em dia. Nem pai nem filho são o centro. O que tem que ser o centro para nós é a palavra. Deus é que tem que ser o centro da família, Ele é que tem que orientar a família em tudo que faz, né? Em tudo que se faz. Então, essa é uma verdade que a gente precisa ter presente. Você, ao exercer autoridade, ao orientar o seu filho, a colocar limites no seu filho, não vai ter o seu filho sendo confidente. Não se iluda com isso. Ele não vai lhe falar todas as coisas. E você vai precisar ficar de olho nele, até que você forme esse filho. Estão entendendo, gente? Você fica de olho no seu filho, não fica dizendo, meu amiguinho, ele conta tudo. Não, conta tudo. Você que tem que ficar de olho. Meu filho, como é que está na internet? Ah, está tudo bem, aqui está tudo, fica de olho no que ele está mexendo na internet. Quem são os amigos dele? Porque, você sabe, adolescente, criança, eles são vulneráveis, eles não são maduros ainda. Mas o meu filho é muito maduro. Ai, pelo amor de Deus, pai, não te ilude. Seja maduro e entenda que o seu filho está crescendo ainda, ele não está maduro. Então você precisa ficar ligado. Então essa é a primeira verdade, tá? É a segunda verdade, dos nossos filhos não nos pertence. Não nos pertence. Você, estou dizendo isso primeiro para os pais, eu vou falar para os filhos, tá? Pais, nossos filhos não nos pertencem. Você tem que ter isso muito presente na mente e no coração. Esse filho você não está criando para você. Esse filho você está criando para a família dele, para o futuro, para a sociedade, para ele mesmo e para a glória de Deus em último lugar, ou primeiro, se nós queremos colocar, tá? Na base de tudo, para a glória de Deus. Então entenda isso, esse filho não te pertence. Agora a gente quer pensar de que maneira os pais, eles são autoritários, tá? E eu quero fazer essa reflexão, e depois nós vamos ver como os filhos são autoritários em relação aos pais, por incrível que pareça na sociedade que nós estamos vivendo. Então, para que as nossas famílias não se separem, primeira coisa, vamos falar desse pecado do autoritarismo. Não esqueça que é diferente, autoridade de autoritarismo, tá? Primeira característica
de um pai que é autoritário, tá? Primeira característica, um pai que é autoritário, ele não respeita o projeto de vida do seu filho. O pai autoritário quer impor um projeto de vida para o seu filho. Todo pai tem sonhos. Todo pai tem sonhos que não foram realizados. E muitas vezes, quando nós não realizamos sonhos na nossa vida, nós queremos que os nossos filhos realizem os nossos sonhos. E aí então nós queremos, meu filho, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso, tu tem que, sabe, seguir essa profissão tu tem que fazer. E os nossos filhos, eles são surpreendentes. Eles são uma caixinha de surpresas. Daqui a pouco seu filho sai com uma coisa que, de repente, toda a sua família fez faculdade, seu filho diz, eu não quero fazer faculdade. Eu tenho outro plano, eu quero outra profissão. Eu quero ser empresário. Eu quero seguir um outro ramo, eu quero ser atleta. E aí o pai entra em colapso. Não, mas tu tem que fazer, porque é assim, assim. E aí, muitas vezes, começa a criar uma barreira, porque o pai quer que o seu projeto de vida se realize na vida do seu filho. Então, presta bem atenção. Você orienta o seu filho, você dá as oportunidades, mas o projeto de vida do seu filho, projeto de adulto, é dele. Então, não projete seus sonhos em cima dele. Segunda coisa que acontece em pais autoritários. Pais autoritários não respeitam a individualidade dos seus filhos. Então, muitas vezes, seu filho gosta de andar com roupas diferentes da que você gostava. Ou seu filho gosta de usar roupas extravagantes. E que filho, quando cresce, não gosta de usar roupas extravagantes? Todo filho gosta de fazer coisas diferentes. Daqui a pouco, na sua família, nunca usaram brinco. Filho, não vou usar brinco. Não usar brinco. Aí entra em brigas. Brigas que não tem necessidade de entrar. Porque a gente quer impor a nossa individualidade na individualidade do nosso filho. Aí, quer fazer alguma coisa no cabelo. Tem gente com o cabelo sempre aqui, né? Na régua, meio militar e tal, e daqui a pouco seu filho quer andar com cabelão grande e tal. Não, meu filho não usa isso aqui, isso aí não é coisa de homem, tira esse cabelo daí e tal. Você constrói uma briga que não tem necessidade, você quer impor sua individualidade, seu gosto pessoal. Presta bem atenção, quando se trata de filhos e educação de filhos, a grande pergunta que você tem que fazer, aquilo que eu quero colocar para o meu filho como ordem, como orientação, é um princípio bíblico ou é um gosto pessoal meu? Se for um gosto pessoal, você tem que deixar o seu filho livre. Se é uma questão, um princípio bíblico que ele está transgredindo, você educa, você ensina, você coloca limites. Mas se é um gosto pessoal seu, e isso nós temos que aprender a ter sabedoria, eu penso muito nisso. Às vezes eu já voltei atrás em coisas que eu colocava para os meus filhos por perceber que aquilo que eu demandava dos meus filhos era um gosto pessoal meu. Então, o que é gosto pessoal meu, na minha relação com meu filho, fica de lado. Então, se ele quer colocar uma roupa diferente, se ele quer comer uma comida diferente, gosta de outras coisas, música, como se briga por música. Os pais brigam com os filhos por música, por gostos pessoais. Não é questão de princípio bíblico. Essas músicas são lixo e que bababá. Gente, vamos voltar atrás. Que sempre, quando a gente escutava as nossas músicas, graças a Deus, né? A minha mãe, eu não tive esse conflito com a minha mãe, porque a minha mãe, tudo que nós escutávamos de música, ela ia dançar junto com a gente no quarto, e não tinha problema. E o meu pai não falava nada. Mas eu vejo que tem gente, olha só, nós criamos guerras às vezes dentro da família, muitas famílias, por causa de questões pessoais. E o que acontece? O filho, ele vai se distanciando, ele vai criando uma
uma resistência com o pai. E às vezes aí o pai ou a mãe orientam alguma outra coisa e ele já está travado lá no interior. Está entendendo como é que é? Então a gente tem que cuidar disso aí. Autoritarismo é quando a gente rompe e avança na individualidade do nosso filho. Então vamos ter esse cuidado. Terceira coisa, que um pai autoritário é quando ele impõe suas vontades sobre toda a família. Quando ele quer que aquilo que ele faz, aquilo que ele deseja, seja compartilhado por toda a família. Que sua vontade absoluta, aquilo que ele quer e o que ele pensa, seja o que é feito, e não o bem-estar de todos. O pai precisa pensar no bem-estar, esse é o foco da autoridade. A autoridade que Deus nos deu é uma autoridade para trazer o bem-estar, para trazer a bênção dentro de casa. Esse é o foco, e não a imposição. Aqui se faz o que eu quero. Ei, quando você bate e diz aqui se faz o que eu quero, você saiu do foco. Não. A gente tem que apontar para uma outra direção. Aqui na minha casa, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos se submeter ao Senhor, mas eu também vou me submeter. O pai tem que dizer, eu sou o primeiro a me submeter ao Senhor. Quando o pai dá um exemplo de obediência ao Senhor, ele também vai colher dentro de casa a obediência à sua autoridade. Amém? Queridos, agora vamos pensar nos filhos. Como o pêndulo saiu da autoridade dos pais para irmos para os filhos tiranos, nós vamos pensar como os filhos exercem uma certa tirania em alguns lares, de uma certa maneira, que acaba trazendo separação dentro de casa. Tá? Primeira coisa, que os filhos se tornam ditadores, pequenos ditadores dentro de casa. Bom, primeira coisa, quando eles esperam que os seus pais sejam perfeitos. Ora, nenhum pai foi perfeito nessa terra. Filho que está aqui, eu sei que você tem queixa do seu pai. Também tinha queixa dos meus pais. Nossos pais tiveram muitas limitações de educação. Nossos pais tiveram experiências terríveis. E muitas vezes nós esperamos que os nossos pais sejam perfeitos. Uma coisa que nós não somos. Os filhos não são perfeitos e esperam que os seus pais sejam perfeitos. Vou dizer uma coisa, seu pai está estreando como pai com você. Você é a estreia dele. Ele não teve tantos filhos quanto para ser um PhD. Está aprendendo no meio do caminho. E é assim que é. Então, uma das coisas, sabe, eu vejo que a gente foca tanto, a psicologia freudiana se focou tanto em culpar os pais são responsáveis de tudo, que há uma falta de reflexão dos filhos quanto às suas responsabilidades. Você que é filho, você que pode entender, você que está aqui sentado, você é filho e pode entender, a culpa não é toda dos pais dentro de casa. Você tem responsabilidade, seus pais não são perfeitos, você não é perfeito, então vamos ficar assim. O seu pai perdoa as suas imperfeições e você perdoa as imperfeições do seu pai, porque o seu pai perdoa as suas imperfeições. Então a gente tem que ter isso presente. Filhos que querem que os seus pais sejam perfeitos se tornam filhos extremamente exigentes e complicados dentro de casa. E eles recebem isso dentro da sociedade. Tanto é que alguns filhos, como eu digo para vocês, ameaçam os pais hoje em dia. Né? Vou chamar o conselho tutelar. Quantos já não isso é uma coisa mais comum, vou chamar o conselho tutelar. Isso aí é abuso. Os filhos estão preparados, mas a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar essa mentalidade. Né? Os filhos precisam entender isso. Segunda maneira como os filhos se tornam tiranos dentro de casa, e precisam mudar, é quando eles responsabilizam
seus pais por tudo. O pai é culpado de tudo. Tudo é culpa do pai. A culpa ou não, você é meu pai. Você é minha mãe. Sua responsabilidade é... Não. Não é tudo culpa dos pais. Não é tudo responsabilidade dos pais. Há coisas que competem a você. E por último, os filhos se tornam ditadores dentro de casa quando eles não fazem absolutamente nada. Eu pergunto, você tem sonhos? Quem é filho aí que tem sonhos para a sua vida? Quantos têm sonhos para o futuro? Você quer realizar o seu sonho? Quantos querem realizar o seu sonho? Oh, glória a Deus, que bom, você quer realizar o seu sonho. Então faça o seguinte, arruma a sua cama primeiro. Arruma o seu quarto. Realize o seu sonho, começa aí. Se você não arruma a sua cama, se você não arruma o seu quarto, você não está minimamente preparado para realizar o seu sonho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, as pessoas, os pais e mães mais bem-sucedidos que eu já conheci na minha vida, eram aqueles que ajudavam seus pais em casa, que faziam alguma coisa, que não eram apenas meninos e meninas mimadas. Olha, gente, como eu vi gente prosperando que veio da lavoura para a cidade, plantavam cedo com os pais, ajudavam, estavam juntos. Esses aí prosperaram, porque entenderam o que é trabalho. Você que é filho, que está dentro de casa, talvez a sua mãe não exija, porque quer que você seja ou uma dondoca ou um rei. A gente costuma chamar os filhos de príncipe. Ô meu príncipe, minha princesa, cuidado, não vá muito fundo nessa metáfora. Não vá muito fundo, porque o príncipe e princesa não fazem nada. Seu príncipe e a sua princesa tem que fazer alguma coisa em casa, tem que sujar as mãos, tem que lavar louça, tem que arrumar a cama. E os homens que estão aqui, homens, mulheres que estão aqui, os filhos que estão aqui, você não pode reclamar de autoritarismo ou qualquer outra coisa quando você não faz absolutamente nada em casa. A casa é uma equipe, a família é uma equipe, um por todos e todos por um. O que um faz impacta todos os outros, o que um não faz impacta todos também. Por quê? Se o seu quarto é um muquifo fedorento, alguém vai ter que arrumar isso aí. Alguém vai arrumar, e quem é que vai arrumar, se você não arruma? A louça que fica suja, prato não se limpa só, não existe prato autolimpante, nem talher autolimpante, não existe isso. Alguém vai ter que fazer esse trabalho. Então, quando você não faz, você deixa para alguém mais fazer. Então, gente, nós precisamos nos encontrar. Nós precisamos voltar o nosso coração para o nosso pai. Você, filho, você precisa voltar o seu coração para o seu pai. E você, pai, para o seu filho. Sem se colocar numa posição de poder absoluto de cobrar. Nem o pai é chamado a fazer isso, biblicamente falando, e nem o filho, mesmo que a cultura diga que ele pode e deve fazer isso. Nós temos que lembrar que há a revelação de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus que nos orientam bem claramente. Filhos, obedeçam aos seus pais. Tem uma autoridade dentro de casa. E vocês têm que saber que sem autoridade não funciona nada. Nada funciona sem autoridade. Mas pais, não vão demais, cuidado. Não irritem seus filhos, não abusem da autoridade que vocês têm. Essas duas realidades aí. O pecado do autoritarismo, ele acaba rompendo as relações. Nós precisamos nos arrepender. E aqueles que já passaram do tempo de criar os seus filhos, podem contar com o perdão de Deus e podem contar que Deus é misericordioso. Mas aqueles que estão no trabalho ainda, podem e devem mudar o seu enfoque, a sua maneira de lidar com as coisas. Então a gente precisa ter muito equilíbrio, e a palavra de Deus nos oferece esse equilíbrio. Que o teu coração, filho, se volte para o teu pai, porque isso é fundamental. O teu coração tem que se voltar para o teu pai. E você, filho, você, pai, que o seu coração se volte para o seu filho, não criando
as barreiras que o autoritarismo tem criado, tem ferido filhos de pastores, tem ferido a nossa sociedade, tem ferido tantas e tantas famílias por aí. Esse é um de tantos, mas o autoritarismo tem sido, de alguma forma, muito amplamente disseminado dentro das famílias, porque a autoridade está aí, e ela vai para algum lugar. Sempre alguém vai exercer autoridade. E aí a Bíblia diz que quem exerce autoridade é o pai, mas não abusa. É assim que funciona. E é assim que famílias andam com saúde e com equilíbrio. Pode ficar de pé em nome de Jesus? Coloca a mão no teu coração. Não fica defensivo. Eu sei que essa palavra ela toca questões muito íntimas. Se tem uma coisa que é muito íntima, a nossa relação com os nossos filhos e com os nossos pais. É uma coisa que nos incomoda. São coisas que tocam mais fundo da nossa alma. Que a gente possa deixar a palavra de Deus mudar nossos conceitos, nossa maneira de enxergar as coisas. Coloca a mão no teu coração e fala com Deus agora. Diz assim: Senhor, eu quero ouvir o que Tu queres me falar. Fala para Deus. Fala para Deus: ó Senhor, eu quero ouvir o que Tu queres me falar. Eu quero entender. Eu quero, Senhor, receber o que Tu tens para mim. E eu quero acatar aquilo que Tu tens para mim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Te agradecemos por podermos estar aqui, Senhor. Por podermos estar diante da Tua palavra que é tão equilibrada, Senhor. Nós oramos, Pai, para que Tu nos capacites a mudarmos o jeito de nós sermos, a mudarmos a maneira como, ó Deus, lidamos com filhos, com os nossos pais, a maneira como enxergamos. Revoluciona, Senhor, a nossa mente. Pai amado, nós oramos para que nós possamos crescer, para que nós possamos mudar como filhos e como pais, e que nessa mudança, que nessa humildade, que nessa submissão a Ti, Senhor, que é, Senhor, o dono da nossa família, o Senhor da nossa família, nós possamos ter os nossos corações se encontrando e vendo a bênção acontecer na igreja e na sociedade, para a glória do Teu santo e bendito nome que nos criasse, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado em Teu nome. Amém e amém. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus.